ontem com esse 2-2 Mirassol e Santos. E olha o que tem hoje e amanhã. Olho na tela. Tem Atlético Mineiro Internacional. É jogo, hein? Bahia e Vitória. Bavi. Acabou de ter Bavi no final do estadual. Vai ter outro Bavi. 3 seguidos, né? Pois é. Corinthians e Coritiba em Itaquera. Flamengo e Cruzeiro. Grande jogo da rodada, que a gente vai falar agora. Na quinta-feira tem Remo e Fluminense. Tem Vasco e Palmeiras. Tem São Paulo e Chapecoense. São Paulo com um novo comando, com o Roger Machado agora. E tem Grêmio e Red Bull Bragantino os jogos. O jogo Atlético Paranaense e Botafogo está adiado lá para o dia 29 de março por conta do Botafogo ter jogado ontem pela pré-Libertadores e ter sido eliminado. Bom, grande jogo da rodada, Flamengo encara o Cruzeiro no Maracanã em jogo de reencontros. É o reencontro do Gerson com o Flamengo, é o reencontro do Tite com o Flamengo, é o reencontro do Leonardo Jardim com o Cruzeiro. E a torcida do Flamengo vai se divertir hoje, cara, né? Maracanã vai se divertir, né? Com o Tite e Gerson. Grande jogo, Danilo. Grande jogo, estou com bastante expectativa. Também estava com bastante expectativa para saber como ia ser o Fla-Flu, foi bem ruim, então eu espero que o Flamengo Cruzeiro seja melhor. Estou também querendo saber como o Jardim vai montar esse time, porque ele deu a entender que ele faria trocas em relação ao que ele fez no Fla-Flu, para poder ter jogadores frescos, né? Porque os técnicos portugueses sempre usam essa expressão. Eu estou curioso, sem contar que é muito importante para ele. A gente sabe que o respiro do estadual dura pouco, especialmente para Flamengo e Palmeiras, que são times que entram pressionados aí para sempre disputarem os principais títulos. Então é um jogo bem importante para ele, é bem simbólico também. E o Cruzeiro vem do título, da conquista do título do Mineiro, mas com toda a pancadaria que teve lá na final do Mineiro, com o Tite também tendo que responder, porque se perder, dependendo do jeito que perde do Flamengo, ele volta para BH de novo, tendo que ouvir adeus Tite lá, que ele ouviu já mais de uma vez no Cruzeiro. E uma outra coisa que me chama muita atenção, até brinquei ontem aqui, é de como o Pedrinho, o presidente, dono, que a gente sabe que é um dono emotivo, que até agora não mostrou fundo, não mostrou teto para poder investir no Cruzeiro, como ele vai tentar motivar, o bicho que ele vai tentar prometer nos jogadores do Cruzeiro, porque o Pedrinho deixou claro uma insatisfação, independentemente aqui de ser justa ou não, ele deixou claro que está insatisfeito com o que o Leonardo Jardim fez. Então, como vai ser? É um jogo bem curioso, bem legal para se assistir. Tomara que seja um jogo bem jogado também, porque desperta muita atenção essa partida. Ô, Casão, os dois times estão na segunda página da tabela, né? O Flamengo está lá em 12º Tem um lugar. jogo a menos do Flamengo, né? Tem um jogo a menos, verdade. E o Cruzeiro está lá embaixo, 19º colocado, penúltimo colocado. Então, é jogo que todo mundo está de ponto. O Flamengo para tentar colar ali no Palmeiras, que é o líder, e o Cruzeiro para sair desse buraco que ele está. Que jogo? Eu acho o seguinte, o título estadual dos dois, né, deu uma paz para segunda-feira. Segunda-feira estava em paz. Exato. Acabou. O estadual acabou. Eles vão encarar agora a realidade mesmo do futebol brasileiro do ano, que é Campeonato Brasileiro, daqui a pouco tem Libertadores, mas Campeonato Brasileiro. Os dois vão se enfrentar. Uma vitória do Flamengo, que eu acho que é a mais provável, que joga em casa, deixa o Cruzeiro no buraco. O Cruzeiro tem 2 pontos, se eu não me engano, não é isso? Tá à frente, só está à frente do Vasco, não é isso? 2 pontos. Isso. Uma derrota vai deixar o Cruzeiro na zona de rebaixamento. Aquela segunda-feira em paz muda para uma quinta de terror. Então, o Flamengo ainda tem mais... a torcida vai ter mais paciência. O treinador chegou agora, tal. Quem estava mal era o outro treinador, né? Teoricamente, o time não estava bem, não estava legal com o outro treinador. Chegou um treinador novo, um jogo não tão feliz assim não vai causar um drama na torcida do Flamengo. Mas no Cruzeiro vai. No Cruzeiro vai. Uma derrota no Maracanã. O Tite volta a balançar e volta a balançar pesado. Porque a quinta vai ser quinta de terror. Ele vai pular da segunda da paz para a quinta de terror. E aquilo que eu falei antes, a torcida do Flamengo vai ter um divertimento enorme antes de começar o jogo, ou durante o jogo, que é o Gerson aquecendo e o Tite por ali. Então, por um bom tempo, a torcida do Flamengo vai fazer uma festa, entre aspas, né? Para esses dois personagens ali que não tem uma boa imagem com a torcida do Flamengo. E a torcida do Flamengo é pequenininha, né? Para ela ter bronca, a sua é tranquila.
O Gerson tem outra questão, ele encara o Flamengo depois do desgaste da saída dele de um processo, né? Tem uma cláusula que estaria prevista no contrato, ainda que o Flamengo está cobrando uma grana dele, 42,7 milhões. E isso aí também tá rolando aí, tá no meio do caminho, essa história toda, mais um ingrediente. Agora, Mauro, o Flamengo, você acha que muda com relação ao jogo do domingo? Ele sinalizou isso na coletiva domingo, assim, ele disse que, por exemplo, ele falou que o Paquetá e o Arrascaeta, ele deu sinal, né? Não devem jogar sempre juntos. Por quê? Observou que o Paquetá começou a temporada no meio do ano passado, temporada na Inglaterra, portanto, ele já está no final da temporada dele, né? Termina agora, em maio, estamos em março. Mais 2 meses e meio, 3, aí acabou a temporada na Inglaterra. Se ele continuasse lá, ele entraria de férias. Só que ele vai para a Copa do Mundo, provavelmente. Então nem na Copa dá para fazer uma pausa. Então ele vai fazer 1 ano e meio jogando. Ele demonstrou preocupação com isso, pelo que eu entendi, dosar um pouco para ter o jogador nas melhores condições, especialmente em momentos importantes da temporada. O Arrascaeta não vai jogar todos os jogos. Então presumo que eles até se revezem em algum momento. Não significa que nunca joguem juntos. Mas é muito provável que um jogo jogue um, jogue outro, ou fica no banco, joguem juntos alguns minutos, depois não sai e tal. Isso eu acho que pode acontecer. Ainda tem um Carrascal que pode revezar coisas ali, para fazer aquele papel de meia mais centralizado e tal. Imagino que ele vai começar realmente a rodar o elenco. Talvez não tanto hoje, porque ele foi muito na bola de segurança nos jogos de domingo. Ele escalou o time da final da Libertadores com Pedro e Léo Ortiz, que só não jogaram contra o Palmeiras em Lima, porque um estava machucado, o outro estava fora das melhores condições, por conta de uma lesão sofrida contra o Palmeiras, que era o zagueiro. Aí jogou o Danilo, que fez o gol, jogou o Bruno Henrique. Então no domingo ele não tinha o Bruno Henrique, estava machucado, jogou o Pedro, que era mais provável, e jogou o Léo Ortiz já em condições. Time mais precavido, a defesa não tão exposta, muito claramente, acho que isso vai ser uma tônica também. Vai jogar com aquela linha alta, os 2 zagueiros o tempo todo no meio do campo, acho que isso vai ser menos. É um técnico que vai querer as definições de jogada mais rápidas, menos aquela troca de passos, a bola gira, fica fazendo né, para lá e para cá, até tentar achar o espaço. Isso acho que deve mudar também. E acho que isso vai acontecer do jogo a jogo. O Cruzeiro não tem o Caio Jorge, está machucado, que é um problema. Também não tem o Bruno Rodrigues, que está machucado, fora de condições. Então é um problema para o Cruzeiro assim, grave. Eu acho que a vai ser mais no Gerson do que no Tite. O Tite vai ser o segundo da fila, o primeiro vai ser o Gerson. Acho que a torcida vai pegar no pé do Gerson. Muito provável. E tudo que aconteceu, né? Segunda vez que ele vai, sai. O Tite apenas, entre aspas, fracassou. O Gerson não, o cara foi embora, não quer ir embora. O Gerson pediu para voltar, voltou, comprou, depois quis ir embora, aí já quis voltar de novo. E aquelas aparições do pai dele, isso é um negócio muito inadequado, né? Não, e depois teve no processo que ele estava com o Cruzeiro, até não, procuramos o Flamengo, todo mundo aqui. Peraí, claro que eu não quis, toda hora você vai, volta. A hora que quer, né? E não é de graça, assim, olha. Eu venho jogar de graça, não custo nada. Posso jogar aqui? Não, você custa milhões. No caso, ele custou o quê? 30 milhões, sei lá, quase isso. Uma fortuna. Né? Ele saiu por 25. Voltou mais caro. O Cruzeiro pagou mais do que o Zenit pagou o Flamengo pelo jogador. Então, eu acho que vai ser uma coisa meio que aos poucos. Essa mudança deve acontecer aos poucos. Hoje já um pouco mais, acho, do que no domingo. E ele tem uma sequência muito interessante, porque ele estreou no Rio contra o Fluminense, joga hoje no Maracanã contra o Cruzeiro. No sábado à noite é o Botafogo no Engenhão, no Milton Santos, então não tem viagem. E na semana que vem tem o Remo no Maracanã. Então vai fazer 4 jogos no Rio de Janeiro. Afinal, Carioca, 3 jogos do brasileiro, porque o jogo fora de casa é do Rio. Então não tem viagem. O Botafogo em crise. O Botafogo tem crise. Então ele pega o Cruzeiro agora, numa situação que ganhou o campeonato, mas tem lá os seus problemas também, como já falamos, até pela posição na tabela. O Botafogo nessa crise danada, né? E o Flamengo tem conseguido as vitórias jogando no tapetinho lá do Botafogo, lá no piso de plástico. E depois o Remo, que é um time que veio da Série B jogando no Rio de Janeiro, não é em Belém. Então é uma sequência boa para ele. Ele precisa mirar, assim, ele tem que mirar ganhar uns 3 jogos, para poder se aproximar do Palmeiras, São Paulo, Bahia, né, que tem jogo atrasado, pode ser o líder também, o quanto antes, que acho que essa que é a missão do Flamengo, tentar chegar mais perto dos ponteiros do campeonato o mais rapidamente possível. Chegamos, né, além da Audiência brutal. audiência brutal. Grande jogo, né? Pelo menos a gente imagina que seja um grande jogo. Eu esperava grandes jogos no final de semana, né? E eles praticamente Trocou um pouco da sua opinião. Muito frustrado. mas tem um Cruzeiro e Flamengo nesse final de semana, Flamengo e Cruzeiro jogando no Maracanã. Vamos trazer informações do Cruzeiro, do Flamengo, com Edson Viana. O jogo é amanhã no Maracanã, o Edson traz tudo pra gente. Fala, Edson!
O Flamengo se prepara para o jogo de amanhã contra o Cruzeiro. Vai ser o reencontro do técnico Leonardo Jardim com o time mineiro que dirigiu até o final do ano passado. O Flamengo vem numa sequência complicada, que teve a final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, agora o Cruzeiro, depois o Clássico contra o Botafogo, e aí o próprio Jardim admitiu depois da final que vai utilizar bastante o elenco. Então é esperado uma mudança na escalação, já que a sequência é difícil e, segundo ele, é preciso dar um controle de carga para os jogadores, e por isso é importante ter mais de um jogador de alto nível para cada posição. Mas ele vem lidando também com algumas recuperações de lesão, por exemplo, o Bruno Henrique, que ficou de fora dos últimos jogos por causa de uma pubalgia, ainda não tem previsão de volta, e o Saúl está se recuperando de uma cirurgia no calcanhar esquerdo que teve ainda no final da temporada passada. O Flamengo vivendo dias um pouco mais tranquilos depois do título carioca sobre o Fluminense. Um abraço a todos. Valeu, Edson. Obrigado pelas informações. Vamos dar uma olhada então na provável escalação do Flamengo para esse jogo contra o Corinthians. O time deve ter algumas mudanças, pelo menos é o que a gente imagina. O jogo é contra o Cruzeiro, obviamente. O campinho aí, por favor. Olha só. O time deve ter Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre. Meio campo com Jorginho, Pulgar, Arrascaeta. Dúvida do lado direito ali entre Carrascal e Paquetá, do outro entre Cebolinha e Lino. E o Pedro, pelo menos nessa prévia, começando o jogo contra algo que é diferente, né, do que o Felipe fazia, né? O Felipe de um jogo para outro, mais um jogo de exigência física grande como foi o Clássico contra o Fluminense, costumava mexer mais, né, no time titular. Segue sendo um exercício muito difícil imaginar o time do Flamengo amanhã, não é diferente, né? Foi um jogo só, o intervalo curto entre uma partida e outra, o jogo foi muito desgastante, apesar de não ter sido um grande jogo tecnicamente, mas fisicamente foi nítido o esforço que tanto o Flamengo e o Fluminense fizeram no último domingo. Então eu me surpreenderia caso a gente tenha boa parte desse time em campo, tá? Pela questão física, a gente tem que lembrar no passado que foi a trajetória do Leonardo Jardim no Cruzeiro, de quase sempre repetir a mesma equipe, ou dar pouca rodagem. Ficou um período grande fazendo só isso. Vale lembrar que é a primeira fase da Sul-Americana e a Copa do Brasil foi interrompida para voltar só depois do final do Campeonato Brasileiro. O calendário do Flamengo esse ano é muito diferente, cara. Daqui a pouco começa a Libertadores, tem o Brasileirão, tem Copa do Brasil, enfim. Sem contar o que já ficou para trás, que tem os desgastes desses jogadores que vale sempre lembrar. Iniciaram a temporada antes do previsto, né? Tiveram uma sequência de jogos antes daquilo que os primeiros treinos da temporada previam. Então, é muito difícil. E, assim, a boa notícia é que tem elenco, né, cara? Você vai pensar ali, o Varela tá cansado. Vai jogar o Emerson Royal. Tudo bem, Varela vive um momento melhor, mas o Emerson Royal é um bom zagueiro. O Léo Ortiz tá cansado. Vai jogar o Danilo ou o Vitão? O Alexandre tá fora, joga o Ayrton Lucas, aí pode jogar no meio o De La Cruz, pode jogar entre Carrascal e Araújo. Lino ou Cebolinha. O problema, assim, se a gente comparar com outros clubes, até é cruel falar isso, mas é a ausência de um outro camisa 9. O Leonardo Jardim foi perguntado sobre isso, inclusive, na entrevista pós-jogo de domingo, e ele falou realmente da necessidade. Já há informações que o Flamengo busca no mercado para a próxima janela desse jogador, porque ele até fala, não, eu não vejo o Plata como um avançado, né? Avançado, na linguagem do português de Portugal, é o centroavante. Não é um atacante, é um centroavante. Então ele fala do Plata pelo lado direito, poder jogar por dentro, como entrou inclusive na reta final do jogo contra o Fluminense, mas deu a entender que não vai usar o Plata como um falso 9, como o Felipe Luiz usou muitas vezes, não. Pois é, e a gente vai ouvir agora o Campinho, né? Vai ver o Campinho do Cruzeiro, com a provável escalação para esse jogo, né? O Tite, depois de conquistar o Campeonato Mineiro, se imagina que tem um pouco mais de tranquilidade daqui para frente, né? Cássio no gol, Fagner na direita, Fabrício, Bruno, Vidalba e Kaique Bruno na esquerda, meio campo com Lucas Silva, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Christian de um lado, Gerson do outro, Vidiarreal ou Chico da Costa na frente, o Caio Jorge está fora do jogo, né? Agora, se for essa a escalação, falta um pouco de velocidade na frente, né? O Cruzeiro vai ficar um pouco sem escape, né? Porque tanto o Gerson quanto o Christian são jogadores de meio campo, de origem, né? Jogadores de controle de bola e não de ataque à última linha adversária, né? E o cara com talento do Matheus Pereira normalmente precisa dessas flechas lá na frente para tornar o time mais perigoso.
A gente viu no final de semana alguns jogadores do Cruzeiro se machucando na pancadaria que rolou. E alguns estão fora do jogo também por conta desses machucados, né? Teve lesão ali no decorrer da partida, mas são ausências naturalmente sentidas, e ainda mais contra um time como é o Flamengo. Assim, se você tiver jogadores de velocidade nessa última linha, nunca é fácil você enfrentar o Flamengo. Mas se tem algo que as equipes conseguem explorar muitas vezes, é essa movimentação, jogadores de mais mobilidade no terço final, abrindo espaço e gerando algum tipo ali de problema para essa zaga do Flamengo, que tem dificuldade muitas vezes de correr para trás. Não vai ter esse cara de atacar a profundidade, né? Vai ser o Cruzeiro que provavelmente vai jogar mais no toque de bola, tentando abrir espaços dessa forma. Vamos ver como é que vai se comportar esse ataque sem o Caio Jorge, mas estou curiosa, é uma partida que tem muitos elementos, Luiz, para além, a gente está falando dos atuais campeões estaduais, é o encontro da torcida do Flamengo com o Tite e o encontro dos torcedores do Cruzeiro que aqui estarão com o Ainda tem o Gerson, né? Com o Gerson, exatamente. Hoje, 19, Tem bastante coisa acontecendo aí na partida de amanhã. Uma pena o Caio Jorge não jogar, né? Porque Uma pena. é um desfalque tanto, tá com um problema, um trauma no pé, provavelmente causado pela briga, né? O mesmo acho que acontece com o Romero, está com uma fratura na costela. A fratura na costela normalmente briga, né? Também está fora do jogo, então são desfalques importantes, especialmente o Caio Jorge. Além do William ficar suspenso, ele acaba sendo expulso contra o Corinthians, por isso não enfrenta o Flamengo. Mas não imagino nada menos do que um bom jogo, né? Na teoria, times que gostam de jogar, times que gostam da bola, acho que vai ser um jogo bem interessante no Maracanã, né? Jogar para o universo entender que tem que ser um jogo, né? Mas assim, né, se a gente for pegar o histórico do Campeonato Brasileiro, esse início, a gente vinha de bons jogos do Campeonato Brasileiro. O mesmo brasileiro foi muito bom em termos de nível técnico, qualidade dos jogos. As finais dos estaduais aqui foram terríveis. Ali entra uma questão muito de você não querer perder, né? Finais únicas principalmente, a rivalidade, então você não quer correr risco e isso tira muitas vezes a criatividade, a naturalidade com a bola. Eu acho que esse jogo deve ser bom muito mais pela qualidade individual dos jogadores do que pela qualidade coletiva das equipes. Por mais que o Cruzeiro tenha apresentado melhoras recentes, o jogo de domingo contra o Galo não foi um grande jogo do Cruzeiro, né, do ponto de vista criativo. Foi melhor que o do Atlético? Foi melhor. Um pouco melhor para o Atlético, mas assim, não dá para dizer eu vi o Cruzeiro jogar melhor. Outras partidas desse ano, que ele inclusive nem ganhou. O Corinthians, por exemplo, melhor contra o Mirassol. Verdade. Dois bons exemplos. E com relação ao Flamengo, cara, é um novo trabalho, né? Eu acho que eu já consegui enxergar algumas coisas ali de intenção, né? Ainda não na prática. Né? Por exemplo, a mudança na saída de bola. Você via muitas vezes com o Felipe Luiz e o Alexandre ficando na saída de 3 com os zagueiros. Na maioria das vezes isso acontecia. A gente viu o Pulgar fazer isso umas vezes ao lado direito e o Jorginho centralizado à frente. O que isso gera? Liberdade para os dois laterais ao mesmo tempo, por mais que o Alexandre não tenha exatamente essa característica, mas até fez um bom jogo, acho que no domingo o Alexandre. Ele e o Varela sempre espetados como pontas mesmo, e os jogadores do lado de campo podendo transitar um pouquinho mais por dentro. Nesse caso, Paquetá ganha, saindo do lado, o próprio Carrascal ganha, mesmo ele não tá vivendo uma grande fase. Acho que o Cebolinha merece uma oportunidade, eu tenho falado isso há algum tempo, desde a reta final da última temporada, o Cebolinha tem rendido mais do que o Samuel Lino, acho que assim, consideravelmente mais do que o Samuel Lino. O jogo de domingo deixou isso bem claro mais uma vez. O Samuel Lino não fez um bom jogo, e quando o Cebolinha entrou, o Flamengo voltou a produzir um pouco mais ali pelo lado esquerdo do ataque. Então acho que ele merece uma sequência, uma oportunidade para ter sequência, que é para a gente ver se ele vai sustentar realmente as boas atuações que tem quando entra.